Segundo a Anvisa, nos últimos 10 anos, o mercado brasileiro de agrotóxicos cresceu 190%, contra 93% no resto do mundo. O que as pessoas têm que entender é que isso é uma necessidade para se produzir. Hoje tem-se alternativas para se produzir de forma sustentável, enfim, só que para atingir aos picos produtivos que hoje se consegue atingir, tem que ter muito mais estudo de base para essas técnicas alternativas. E hoje o que o produtor tem à sua disposição para atingir esses picos produtivos é sim utilizar os agrotóxicos, mas claro, de maneira consciente, através da recomendação do engenheiro agrônomo, no momento certo, na hora correta. Enfim, ele tem que seguir uma recomendação técnica para poder utilizar esses agroquímicos, esses agrotóxicos. O clima do Brasil contribuiu para esses números. Por não contar com invernos rigorosos que reduzem a população das pragas, como acontece com países localizados distante da linha do Equador, é necessário utilizar aditivos químicos para proteger as plantações. Por outro lado, enquanto esses países aguardam a neve derreter para realizar o plantio da primavera, o Brasil está colhendo sua segunda ou até terceira safra do ano. Isso é muito associado às diferentes regiões do Brasil. Conforme aumenta a latitude, vem tendo uma importância mais do frio com relação a esse efeito climático sobre controle de alguns organismos nocivos. Só que se tu for analisar nos últimos anos, em toda a escala do Brasil, pegando desde as latitudes menores até as maiores, a gente não tem tido invernos rigorosos, E isso tem contribuído muito para que algumas pragas que têm uma mortalidade natural ao longo do inverno, elas estão permanecendo. Então isso tem agravado um pouco a população de organismos nocivos, Tanto de plantas daninhas, quanto a permanência de algumas doenças e também de insetos pragas. Grande parte da área cultivada com grãos no Brasil é através do sistema de plantio direto, onde o uso de herbicidas para dessecação pré-plantio é grande. Mas se não utilizássemos esse sistema, teríamos que fazer da forma convencional, arando a terra e gerando sérios problemas de erosão e consumo excessivo de combustíveis fósseis. Consumiríamos menos agrotóxicos, mas emitiríamos muito mais gases de efeito estufa. Reduziu a questão da semeadura do plantio direto, Ele reduziu essa questão de queima de combustíveis fósseis. E outra coisa que deve ser analisado é que a dessecação, se a gente for trazer pelo viés da questão do impacto disso na produção de alimentos e algum resíduo que possa ter, que seja prejudicial à saúde humana, isso praticamente não existe, Porque isso é algo feito lá na pré-semeadura, E outra questão também, hoje já está se substituindo essa parte da dessecação, por exemplo, pela rolagem, pela utilização de rolo-faca, enfim. Hoje a gente tem alternativas, Conhecimento é o que mais se gera no Brasil. E aí até uma crítica construtiva, o conhecimento no Brasil ele é gerado, só que ele não chega até o agricultor. E o que chega no agricultor ele já está muito talhado para ser já com um aspecto mais voltado para a parte econômica, Eu acho que tem muito conhecimento e ele precisa ir até o agricultor. Mas técnicas a gente já faz muito. O nosso sistema plantio direto, ele já agrega muito a questão da sustentabilidade do sistema em si. E isso as pessoas também têm que levar em consideração. Porque hoje o agricultor ele traz muito mais benefícios para a sociedade em si do que tudo isso daí que é simplesmente lançado, E às vezes o pessoal lança sem ter um conhecimento técnico e aprofundados a respeito. Pelo menos por enquanto, os agrotóxicos são vistos como um insumo necessário à viabilidade da maioria dos sistemas produtivos rurais. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a produção mundial de alimentos terá de crescer 70% até 2050, para dar conta do aumento da população, dos atuais 7 bilhões para 9 bilhões de pessoas. E o Brasil deverá ser o protagonista desse incremento. O cenário que favorece o crescimento da produção de alimentos, além da disponibilidade de terra e água, é a tecnologia tropical. De 1990 a 2015, a área plantada no Brasil cresceu 53%. No mesmo período, a produção aumentou 260%. Eu acho que é muito mais uma questão técnica,
né? É muito mais uma questão técnica e também uma questão de alarme. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas, elas devem tomar cuidado, porque se produz tanto hoje no Brasil, é porque a gente tem insumos para se produzir. E isso daí não deve ser levado pelo lado que isso é prejudicial para o ser humano, né?